Não é grande a nossa alegria ter nesta noite a oportunidade de estudar um pouco mais a palavra de Deus. Nós vamos nos dirigir a Deus em oração, numa oração clamando pela intercessão, pela misericórdia e bondade de Deus, que de fato nesta noite sejamos edificados e fortalecidos no conhecimento da sua verdade. Nosso irmão Maurício nos dirige a Deus em oração, Maurício? Qual? O Maurício, não Maurício Guedes, o Maurício. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, te agradecemos por este momento de nos reunir para poder, meu Pai, ouvir a Tua palavra, aprender mais de Ti, Senhor. Te pedimos, ó Deus, fale conosco, Senhor, nos dê entendimento, nos ajude, meu Pai, a pôr em prática o que iremos aprender hoje. Ilumine o Teu servo que irá trazer a Tua mensagem para nós, Pai. Te agradecemos por este dia, te agradecemos, Senhor, por Tua misericórdia e pela salvação em Cristo Jesus, Pai. Perdoe os nossos pecados, a nossa ignorância, Senhor. É isso que te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos abrir agora a palavra de Deus lá no Salmo 67. Salmo 67. Onde nós lemos assim: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se, exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. E de fato o Senhor seja gracioso conosco nesta noite, manifestando o seu favor, a sua misericórdia, o seu perdão e a direção que procede da sua palavra, para que vivamos para o seu louvor e para a sua glória. Nós vamos passar neste momento aos nossos pedidos. Os irmãos têm algum pedido de oração para fazer um momento oportuno? Pastor? Oi, pode falar, Maurício. Queria pedir oração para o meu tio, Cícero. O meu tio que perdeu a filha dele, né, uns 2 meses atrás. Certo. E da minha prima, que eu falei para o senhor que faleceu de overdose, é que ele, com a perca da filha dele, ele começou a ter problema com álcool, né? Aí a família acabou tendo que internar ele para ele parar de beber. Eu queria pedir oração por ele, né? Para Deus ajudar ele, para ele lá sair desse vício do álcool, né? Certo. E também pedir oração pelo o pastor e ministro da Educação, né? O reverendo Milton Ribeiro, né? Que está com Covid, né? Certo. Pedir oração por ele também. Eu quero pedir para as grávidas, né? Que a Daniela e a minha nora, né? E pedir também para Tereza, nossa vizinha, né? Que está internada com Covid. E a Lucimara também, irmã da minha vizinha também, que está internada. Certo. O convite também se deu, Regina? Covid também. Essa mora lá na Bahia, dessa irmã da minha vizinha, que está sofrendo muito, muito triste de ver a irmã internada. Como que é o nome delas? Lucimara. Lucimara e a? Tereza. Tereza. Vamos estar orando sim também. Mais algum pedido de oração? Pelos desempregados, né, pastor?
pelos desempregados. Pelo presbítero Luiz, marido da Edileuza, ele continua hospitalizado, né? Continua, Cida? Continua, pastor. Pela Luzinete também, né? Tem notícia da Luzinete, Cida? Não, eu sei o que está no grupo, né? Que ela saiu do hospital ontem, não foi, Regina? Ela saiu? Ontem ou anteontem? Acho que anteontem. Anteontem. Foi logo na segunda. Na segunda-feira, acho que ela já saiu do hospital. Ah, tá. Acho que era mais para ter, assim, alguma... uma consultazinha, uma consulta básica, né? Assim. Ah, pensei que ela estava internada. Já saiu no outro dia. Certo. Há um tempo atrás eu pedi oração pelo pastor coreano, né? Eu vou voltar a falar nele, o pastor Ko, né? K-O, né? Ele chama Ko. Uhum. Pastor Ko. O pastor Ko, ele pegou Covid, faz 35 dias que ele está internado. Na terça-feira, ele precisou passar por uma cirurgia porque ele teve uma trombose no intestino, né? E o médico fizeram a cirurgia, graças a Deus foi tudo bem. E o médico fala que não sabe o que aconteceu. Nós sabemos, né? Foram as orações. Muita gente orando pelo pastor Cole, é pastor da Igreja Presbiteriana Água Viva, uma igreja presbiteriana coreana aqui em São Paulo. Mas vamos continuar orando por ele, pela recuperação dele. A gente tem orado pela vida dele e pedindo que Deus esteja abençoando. Pastor Co. Pastor, Oi. quero pedir oração por um tio de uma amiga minha, o nome dela é Beatriz. O tio dela está internado com câncer em estado terminal. E a família dela está muito preocupada. Ele também foi diagnosticado ontem com pneumonia. Só que os médicos não querem levar ele para UTI, porque quem está na UTI provavelmente está com Covid e isso pode agravar o caso dele. Certo. Como que é o nome dele, você sabe? Não, sei o nome dela, Beatriz, o nome dela. Tio da Bia. Beatriz. Isso. Continua orando pelos irmãos da igreja, inclusive pela Dirce. Isso, nossa irmã Dirce, né, na recuperação, no restabelecimento da sua saúde. Então vamos orar neste momento. Nós vamos ter 2 horas. Pastor. Oi. É o seguinte, a tribo do Gabriel Zoró tá toda infectada também, só que agora eles já estão numa fase que a melhor, que a fase aguda já passou, sabe? Certo. A tribo dele, que é Zoró, aí tem Araras e tem mais 2 tribos, etnias lá, né, que ele disse. Então, ele pediu para orar, para a gente orar por eles. Ok. Tá bom? É o Gabriel, né? Gabriel Zoró. Então vamos ter 2 orações. Eu pedi para o nosso irmão Diácono Vitor e depois o nosso irmão presbítero Francisco nos dirigirem a Deus em oração. Bondoso eterno Pai, muito obrigado a Deus pelas bênçãos que Tu derramas sobre nossas vidas. Muito obrigado a Deus pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado a Deus pelas bênçãos. Queremos te pedir, ó Deus, uma bênção especial pelo tio do Maurício, que se entregou à bebida, ó Deus, tira esse vício dele. Ó Deus, tem misericórdia. Pedir também, ó Deus, pela Lucimara, Tereza, que estão com Covid. Seja, ó Deus, com as grávidas, guardando-as, Senhor. Seja também com os desempregados. Enfim, ó Deus, seja com todos que estão necessitando de Ti. Tu sabes o que eles têm que passar, ó Deus, se é da Sua santa vontade, que assim seja. Muito obrigado, Pai, por tudo. Em nome de Jesus que oro, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Pai querido, mais mesmo, muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos concede, Deus, um privilégio, Deus, de uma vez ouvindo a Tua palavra, Senhor. Mais uma vez eu te peço agora, Senhor, por esse momento de orações, ó Deus, que foi mencionado aqui, Senhor, cada um, Senhor, que Tu esteja abençoando, Pai. Te louvamos, ó Deus, pelo aquele pastor, Senhor, que está doente, ó Deus, que Tu esteja abençoando, Senhor,
curando, ó Deus, aquela vida, ó Pai. Te louvamos, ó Deus, pela nossa igreja, Senhor, que Tu esteja abençoando, ó Deus, cada um membro, ó Deus, da nossa igreja, ó Pai. Tanto da criancinha, Senhor, os mais idosos, ó Pai. Te louvamos, ó Deus, também, ó Deus, pelos aqueles irmãos, Senhor, que está afastado, ó Deus, da nossa igreja, ó Pai, mas Tu sabe, ó Deus, o caminho de cada um que deve seguir, ó Pai. Sem Ti, Senhor, nós não podemos seguir à frente, ó Pai. Te louvamos pelo nosso pastor, Senhor, dando ele sempre alegria, Senhor, e vontade, ó Deus, de Te louvar. Colocamos em Tuas mãos, Senhor, a família dele, Senhor, que Tu esteja cuidando, Deus, conforme a Tua vontade, Senhor. Nós sabemos, ó Deus, sem Ti nós não podemos seguir na frente, ó Pai. Te louvamos, ó Deus, pelo trabalho que já está voltando de pouco a pouco, que Tu esteja, Senhor nosso Deus, confortando aqueles corações, ó Deus. Por certo, ó Deus, Tu já tenha colocado, ó Deus, nos corações de cada um, como devemos voltar, Senhor, como ainda, Deus, estamos sentindo, Deus, aquele momento, Deus, de voltar, se o Senhor achar melhor, Senhor, que Tu esteja confortando os nossos corações. Te louvamos mais uma vez pelos desempregados, Deus, que Tu abre uma porta de emprego, Tu estejas, nosso Deus, consolando, Deus, aquelas famílias, Deus, que porventura perdeu seu ente querido, Pai. Te louvamos tudo isso, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. Graças a Deus, domingo nós tivemos o nosso culto, foi tudo tranquilo, tudo em paz, né? Aos pouquinhos nós vamos retomando aí as nossas atividades, vamos estar orando para que a gente possa estar desenvolvendo melhor os nossos trabalhos e voltar à normalidade, né? Das coisas e de todos os fatos. Estamos estudando a possibilidade de, no primeiro domingo de agosto, nós termos 2 cultos, um pela manhã e um outro à noite, para que a gente possa ter mais pessoas participando na celebração da ceia, né? Então, mais detalhes depois a gente vai dar no próximo domingo, confirmar com o conselho, para que a gente possa estar realizando a atividade do culto com ceia, né? Para que o maior número de pessoas possíveis possam participar. A ideia é de quem participar do culto da manhã não participa do culto à noite, e vice-versa, né? Para que a gente tenha um número maior de irmãos participando da ceia, né? Irmãos, vamos passar ao nosso estudo nesta noite. Nós vamos dar continuidade, nós estamos estudando a respeito do Sermão do Monte, estudos no Sermão do Monte, esse é o nosso tema, e nós estamos na primeira parte ainda deste sermão, onde nós estamos tratando das bem-aventuranças, ou seja, onde, num primeiro momento, o Senhor Jesus descreve neste sermão as características daqueles que são regenerados, transformados por Deus. Nós vamos encerrar essa parte hoje com a última bem-aventurança, a 8ª bem-aventurança, que está lá em Mateus capítulo 5, do versículo 10 até o versículo de número 12. Na semana passada nós falamos dos pacificadores, e eles serão chamados filhos de Deus, e hoje nós chegamos à última, a 8ª bem-aventurança, quando nós lemos assim: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vamos mais uma vez orar? Ó Deus bendito, nós estamos diante da Tua presença e prostrados ante a Tua face, suplicamos que o Senhor venha abrir a nossa mente e o nosso coração
para que nós possamos entender os teus desígnios, os teus propósitos e termos sabedoria para aplicar no nosso viver aquilo que o Senhor nos tem ensinado por meio da tua palavra. Que tu, ó Espírito Santo de Deus, o autor das Escrituras sagradas, venha abrir a mente e o nosso coração e nos fazer compreender a tua vontade. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, talvez nós possamos estranhar um pouquinho, porque no último estudo, o Senhor Jesus Cristo nos ensinou a respeito dos pacificadores. E talvez a princípio, a gente olhando assim, Jesus mudar dos pacificadores para os perseguidos, assim de uma forma abrupta, nos leve a estranhar. Porém, nós devemos lembrar e devemos compreender que, por mais que nós nos esforcemos, por mais que nós façamos por viver em paz com as pessoas, sempre haverá aqueles que se recusam a viver em paz conosco. Então, nós devemos ter claramente isto. No que depender de nós, nós devemos promover a paz, sermos pacificadores. No entanto, sempre haverá aqueles que vão se opor à nossa conduta. Alguns vão se opor e outros vão nos perseguir. E eles fazem isso justamente porque nós somos cristãos, porque somos diferentes, porque temos fome e sede da justiça, temos fome e sede de fazer a vontade de Deus. Bem-aventurados, diz o versículo 10, os perseguidos por causa da justiça, né? Ou simplesmente porque nós seguimos a Jesus Cristo. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, disse o Senhor Jesus Cristo. Então, se nós abrirmos lá em João, capítulo 15, versículos 18 a 20, João 15, 18 a 20, nós vemos também Jesus Cristo falando a respeito disso, quando ele diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso, o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Então, o Senhor Jesus Cristo ele vai deixar muito claro que, como cristãos, justamente por causa da nossa fé, nós vamos encontrar aqueles que vão se opor e vão promover todo tipo de sofrimento e perseguição por causa daquilo que nós cremos. Um certo estudioso da palavra de Deus disse assim: quando a fé dos filhos de Deus se desenvolve a ponto de manifestar exteriormente, de modo que aqueles que não participam com eles da mesma experiência começam a notar, então, o resultado é a perseguição. Então, o cristão, à medida em que ele vai desenvolvendo a sua salvação, é que ele vai acomodando-se ao padrão daquilo que Deus espera que nós sejamos, vivendo de acordo com a vontade de Deus. À medida que nós nos aprofundamos nisto, nós vamos encontrar oposição, né? Então, aqui não se trata de uma oposição ou de uma perseguição que emana de causas sociais, de causas raciais, questões econômicas ou questões
políticas, mas ela é uma perseguição exclusivamente motivada, produzida por causa da justiça. Né? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, ou seja, homens cristãos transformados por Deus e que agora passam a viver em harmonia com Deus, em sintonia com Deus e em sintonia com a vontade de Deus. Então, à medida que nós vamos nos revestindo de toda a verdade de Deus, em que nós nos parecemos mais com Jesus Cristo, mais oposição nós vamos ter, porque as pessoas que não temem a Deus, que não conhecem a Deus, elas vão estranhar a maneira de que nós vivemos, a conduta, a nossa postura, e por causa disto vão nos perseguir. Um comentarista bíblico chamado William Hendricks, no seu comentário a respeito deste assunto, desta bem-aventurança, ele nos lembra e ele aponta-nos no seu comentário que o cristão que adequa-se à verdade de Deus, amolda-se ao padrão que Deus tem estabelecido para as nossas vidas, ele vai enfrentar 3 tipos de perseguição. Tá? Quais os tipos que ele enumera? Primeiro tipo que ele enumera é a ideia do opróbrio, né? Ou seja, quando nós somos insultados por professarmos a fé em Cristo Jesus. Se nós observarmos lá no Evangelho de João, João capítulo 9, versículo de número 34, né, nós vamos verificar aqui João 9, 34, Jesus, no capítulo 9 de João, fala a respeito de um homem que era cego de nascença e que Jesus o cura. Né? E indagado a respeito do que aconteceu com ele, ele fala, olha, eu não sei o que aconteceu, só sei que eu era cego e agora vejo. Né? E aí ele, contradizendo os religiosos daquela época, ele vai dizer, olha, se este homem não fosse de Deus, ele nada poderia ter feito. E, no entanto, os religiosos vão retrucar com aquele homem, dizendo, olha, tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós, e o expulsaram. Então, eles ficaram ofendidos porque aquele homem que havia sido curado por Cristo, agora estava mostrando e apontando, e o argumento dele era irrefutável. Então, eles vão insultá-lo. Você é todo nascido em pecado, né? Como se aquela enfermidade fosse fruto do seu pecado, e agora você vem nos ensinar. Então, esse é um tipo de perseguição que nós vamos enfrentar. E as pessoas vão se levantar insultos sobre as nossas vidas, acusando-nos daquilo que, na verdade, nós não somos. Um outro tipo acrescenta-se a este, além do opróbrio, a ideia da calúnia. Né? Jesus vai nos dizer a respeito de que as pessoas irão dizer falsamente toda espécie de males contra o cristão, contra aquele que teme a Deus, vão nos injuriar, vão nos rejeitar por conta da nossa fé. Né? É interessante que nós vamos observar que pouco depois, durante as primeiras perseguições da igreja, quando a gente lê o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos verificar que a igreja, a princípio, ela vai ser perseguida por parte dos judeus,
né? A perseguição à igreja cristã começa com os judeus, né? A princípio, depois, mais à frente, é que os romanos vão se voltar contra a igreja. Mas, a princípio, as primeiras perseguições partem dos próprios judeus, né? E aí a igreja ela vai sofrendo perseguição por conta disso. Quando o Império Romano persegue ou passa a perseguir a igreja, uma das acusações feita aos crentes daquele tempo é porque eles eram ateus. A igreja ela vai ser perseguida, a princípio, por parte dos romanos, quando começa a perseguição pelos romanos, sendo acusada de não crer na divindade a qual os romanos criam. Não adoravam o imperador. E, por conta disso, os cristãos eles eram chamados de ateus, porque eles não adoravam um Deus visível, como era costume dos romanos, né? E nós vamos verificar, por exemplo, que a igreja ela vai ser acusada, ou os crentes vão ser acusados de imorais, porque, por causa da perseguição, eles acabavam se reunindo em lugares secretos. Então, eles vão dizer, olha, eles fazem essas reuniões secretas porque lá eles praticam o canibalismo, né? Eles não comem o corpo e não bebem o sangue de Jesus, né? Vão praticar toda espécie de imoralidade, porque eles se dizem irmãos e eles estão se casando entre eles. Então, a igreja ela vai ser caluniada por aquilo que ela não é, por causa da sua fé. Uma outra acusação é a acusação de serem antipatriotas, porque confessavam lealdade a Cristo e se recusavam a adorar o imperador. Então, a igreja ela enfrenta o opróbrio, né, o insulto por causa da sua fé, ela sofre também por causa da calúnia que as pessoas vão levantar contra os cristãos por causa da sua fé, e também, por último, o terceiro tipo de perseguição é a perseguição ativa, onde cristãos vão ser perseguidos, açoitados, mortos, presos, por causa da sua fé. Então, são esses tipos de oposição, de perseguição, que, como cristãos, nós nos deparamos muitas vezes. Lá no período inicial, com mais intensidade, hoje nós sofremos também algum tipo de perseguição, mas não com tanta intensidade, né? Então, por exemplo, hoje a gente vê críticas veladas porque como se fosse proibido o crente participar da política. Alguns têm reclamado que o governo do Bolsonaro tem muito pastor, né? A ministra Damares é pastora, numa igreja neopentecostal, agora o pastor André, o pastor Milton, e aí são acusações que vão se afunilando. E não se esqueçam, irmãos, que a tendência é que daqui para frente as coisas só piorem em relação a isso, que nós vamos estar passando por situações mais difíceis. Diante disso, a pergunta que surge é: como cristãos, como é que nós devemos reagir? Como é que nós devemos lidar diante desta realidade a qual a Bíblia nos apresenta e que nos informa que os crentes haverão de ser perseguidos? Então, Jesus, nós vamos verificar, ele vai dizer muito claramente que nós devemos participar ou encarar ou reagir diante das perseguições com alegria, né? Essa é a declaração do Senhor Jesus: regozijai-vos e exultai, né? Não é que o crente tem prazer no sofrimento, né?
mas é pelo fato de nós podermos ser dignos de sofrer por causa do Evangelho e experimentarmos o mesmo tipo de perseguição que experimentou o próprio Senhor Jesus Cristo. E Jesus, no texto aqui, ele nos apresenta 3 razões pelos quais nós devemos nos alegrar diante do sofrimento. Por que nós devemos nos alegrar diante da perseguição? Quais as razões que Jesus nos apresenta aqui? Né? Nós vamos verificar que essas 3 razões, elas estão juntas e são a bênção relacionada com a bem-aventurança. Né? Os cristãos podem e eles devem se alegrar quando perseguidos primeiro. Né? Qual a primeira razão? Porque deles é o reino dos céus. Né? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, diz o versículo 10, porque deles é o reino dos céus. Né? Então, nós vamos verificar que essa bem-aventurança, esta última bem-aventurança, ela se equipara à primeira. Né? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Isso significa, primeiramente, que os cristãos têm o privilégio de viver na esfera do reino de Deus, né? Conhecendo e obedecendo à vontade de Deus. Então, vejam só, para nós, cristãos, isto é uma bem-aventurança. Ou seja, nós temos um outro padrão de conduta, de ética, nós temos um outro princípio que foge da realidade deste mundo por pertencermos ao reino dos céus. Não? Então, essa é a mesma bênção prometida aos pobres de espírito. Significa também que uma grande recompensa ou herança está guardada para eles nos céus. Né? Então, essa recompensa não é por méritos, é pela misericórdia e pela bondade de Deus, assim como também é a nossa salvação. Nós devemos nos alegrar diante da perseguição, porque nós não pertencemos a este mundo, pertencemos ao reino dos céus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A segunda razão pela qual Jesus nos apresenta e nos fala que nós devemos nos alegrar diante desses sofrimentos é porque a perseguição acontece quando e porque nós estamos fazendo a vontade de Deus e seguindo a Cristo. Diz o versículo 11, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Então, os cristãos, muitas vezes, e nós falamos quando nós tratamos a respeito da carta de Tiago, que existem razões pelas quais o cristão passa por sofrimento. Né? Às vezes, nós sofremos por causa de erros nossos. Isso é verdade. Há um princípio, é aquilo que a gente planta, a gente colhe. Esse é um princípio bíblico. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Agora, não é o sofrimento por ter agido mal a qual Jesus está falando, mas ele está falando de uma perseguição que é atribuída justamente por sermos quem somos, crentes em Cristo Jesus. Crentes em Cristo Jesus, que agora moldam a nossa conduta a partir da conduta de Cristo, onde nós procuramos viver de acordo com a vontade de Deus. O apóstolo Pedro, na sua carta, vai dizer o seguinte: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-os em vossas boas obras, glorifiquem a Deus
no dia da visitação. Então, vejam só, nós devemos nos portar diante do incrédulo, mesmo que ele nos persiga, uma conduta digna, para que Deus seja glorificado através das nossas ações. Então, a perseguição, ela acontece na minha vida e na sua vida, porque nós estamos moldando a nossa vida à luz do caráter de Cristo. Então, se nós não estamos desenvolvendo a nossa salvação, se nós não estamos procurando nos santificar e nos consagrar a Deus, nós não vamos ter problema nenhum. Mas à medida que nós nos achegamos mais perto de Deus, à medida que nós trabalhamos a santificação da nossa vida, tenha certeza que nós vamos encontrar oposição e perseguição por nos consagrarmos a Deus. É isso que Jesus está dizendo aqui. Então, esse é motivo de alegria, porque eu, de fato, estou me parecendo com Cristo a ponto das pessoas me perseguirem. Então, não é motivo de tristeza, mas de alegria. E, em terceiro lugar, Jesus vai nos ensinar porque a perseguição, além de apontar que eu estou no caminho certo, numa vida de santificação e consagração a Deus, a perseguição ela se torna um sinal de genuinidade, um certificado de autenticidade cristã. Né? O Senhor Jesus Cristo vai dizer assim, olha, regozijai-vos e exultais, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, vejam só, com essa expressão, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós, há uma implicação clara que parte desta declaração feita pelo Senhor Jesus Cristo, é que ao sermos perseguidos, nós nos associamos e nos identificamos com os profetas do Antigo Testamento. Eles foram perseguidos. E por que eles foram perseguidos? Por causa que viveram em lealdade para com Deus e por isso pagaram um preço social da rejeição, né? A perseguição. E é interessante nós vamos verificar que um dos pais da igreja, os pais da igreja, eu me refiro ao grupo de cristãos que vieram logo depois dos apóstolos, num primeiro momento. Um destes pais é Justino, o mártir. E no seu documento que ele escreveu, Diálogos a Trifon, ele nos conta de que os judeus serraram o profeta Isaías com uma serra de madeira. Né? Então, ele fala-nos a respeito de Isaías, o profeta lá do Antigo Testamento, que foi serrado ao meio. É possível que haja uma referência quando lá nos Hebreus o autor daquela carta nos fala a respeito daqueles que foram serrados ao meio. Né? Jeremias ele foi submetido repetidas vezes a maus tratos. Né? Então, e a tradução nos diz que Jeremias acabou sendo apedrejado até a morte pelo povo. Né? Ezequias saiu-se um pouquinho melhor. Né? Amós foi dito que ele fugisse e proclamasse as suas profecias em outro lugar. Né? Ele foi expulso. Zacarias, os labores e todos os seus esforços, eles não foram apreciados por causa Então, a rejeição por parte dos judeus aos profetas era a regra e não a exceção. Então, se perseguiram os profetas que foram leais e zelosos para com a verdade de Deus, e se nós também mantivermos essa mesma lealdade, esse mesmo zelo, nós vamos ter a consequência deles também. Né? Então, nós vamos verificar que
estes homens viveram para a glória de Deus, nem que para isto eles pudessem entregar as suas próprias vidas. E agora nós também podemos adentrar a este rol de homens que se dedicaram e consagraram-se a Deus. Então, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, por causa de Cristo, né? E nós devemos nos alegrar, porque é grande o nosso galardão e Deus vai nos abençoar se nós nos mantivermos fiéis para com Ele. Não pelos méritos, mas pela graça de Deus, porque é nossa obrigação viver do modo digno pelo Evangelho que Deus nos outorgou. Portanto, meus amados irmãos, são estas 8 bem-aventuranças que Jesus traça aqui. E eu queria encerrar essa sessão citando as palavras de um pastor, o Itamir Neves. No seu comentário, ele diz assim: essas características do cidadão do reino não podem se tornar lei para nós e não podem ser deixadas de lado, esperando que sejam só válidas para uma época futura. Também não podem ser um meio de conquistarmos a salvação. Não, elas descrevem a condição interior do súdito do rei e nos promete bênçãos espirituais e celestiais. Então, a maneira correta de entendermos e aplicá-las é perceber nelas o desafio de viver de acordo com o padrão divino. E isso só acontecerá pela ação do Espírito Santo. Então, que nós possamos nos abrir à ação do Espírito em nós, pois o seu desejo é fazer-nos produzir o fruto que glorifica e honra o nosso Deus. De fato, nós não temos condições de produzir por nós mesmos estas características. Cabe a nós, como cristãos, nos consagrarmos e nos submetermos à direção do Espírito Santo para que ele produza esses frutos que apontam para Cristo na nossa vida, de maneira que Deus possa ser honrado e glorificado. E realmente nós possamos trazer na nossa vida as marcas e as características de um viver que honre e agrade a Deus, que de fato foi transformado pelo poder do Senhor nas nossas vidas. Que Deus nos ajude a viver desta forma para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Amém. Nós vamos, então, encerrar a nossa reunião nesta noite, tendo uma palavra de oração. Nossa irmã Cida Moraes nos dirige a Deus em oração, Cida. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada, Deus, porque estamos diante de Ti, Senhor, para Te louvar, ó Deus, te agradecer as bênçãos recebidas, Senhor, e aprender um pouco mais da Tua palavra. Muito obrigada, Senhor, porque Tu nos concede salvação em Cristo Jesus, ó Deus, e que nós possamos seguir, Senhor, esses modelos, ó Pai, seguir o modelo de Cristo, ó Pai, porque nosso é o reino dos céus, ó Deus. Muito obrigada pelos ensinamentos do pastor, Senhor, e te pedimos também, Senhor, pela vida dele, da família dele, ó Deus, e também te peço, Senhor, te pedimos pela vida do tio da Beatriz, ó Pai, esteja com ele, Senhor, para que ele ainda tenha tempo de conhecer a Cristo, ó Deus, se ainda não o fez. Amém. Obrigado, ó Pai, por tudo que Tu nos dá, Senhor, e abençoa, Senhor, as etnias, ó Deus, do Gabriel Zoró, dos Araras, ó Deus, todas aquelas outras duas que eu não me lembro o nome, mas que Tu venha abençoar, Senhor, e curá-los, ó Deus, e que o Gabriel seja um instrumento em Suas mãos naquele lugar. Amém. Muito obrigada por tudo, ó Pai, abençoe cada um de nós aqui. É em nome de Jesus que nós te pedimos, com perdão dos nossos pecados. Amém. 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 Quero lembrar os irmãos que domingo pela manhã, às 10 horas, nós temos a nossa reunião de oração pelo Zoom, né? O estudo da escola dominical vai gravado, mas às 10 horas nós estamos ao vivo no Zoom. Domingo passado começamos a reunião, foi muito boa. A nossa reunião tinha um grupinho
bom aqui participando. Quero convidar vocês a participarem também. E à noite, se Deus quiser, estaremos juntos lá na igreja, aqueles que se inscreveram. Maurício, alegria tê-lo aqui conosco, o Maurício Guedes, e realmente Deus esteja abençoando sua vida. É um prazer grande. Obrigado, pastor. Amém. Tê-lo aqui conosco aqui também, viu? Obrigado. Pastor, Oi, pode falar. você está gravando ainda, né? Deixa Eu posso mandar para o Gabriel.